Oi, hoje é a resenha do conto Planta Baixa, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Apartamento, 2 quartos, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes, cozinha e dependências, sem garagem. Perfeito, disse a Clarinha. Barato, concordou João. Não tem garagem, lembrou a Clarinha. João lembrou, não temos carro. Assim começa Planta Baixa, escrito por Jorge Furtado, que conta a história, obviamente, desse casalzinho naquele esquema bem conhecido de sempre. Quem casa, quer casa. Caramba! Pegaram então um apartamento ali na planta baixa, ou seja, compraram bem barato, não? Também naquela esperança, né, de que tudo vá se desenvolver com calma, sem pressa, né, sem exageros. Sim, uma típica vida talvez programada. E a questão é que isso funciona? Isso dá certo? Não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, antes de qualquer coisa a respeito aqui desse conto, deixa eu confirmar com vocês que sim, estamos começando mais um livro aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Portanto, na mesma pegada de sempre, para cada nova pequena história aqui presente do volume, faremos uma resenha individual com um novo vídeo. Ou seja, os próximos 7 vídeos teremos análise de cada uma das histórias aqui presentes, com exceção da primeira, que eu vou pular por um motivo muito especial. Vou deixar a leitura para o ano que vem, lá em janeiro próximo, onde eu vou fazer análise do conto aqui presente, que, aliás, é o que dá título à obra, é Meu Tio Matou um Cara. Porque, na verdade, ao final aqui do livro, nós temos como último texto o roteiro da produção que Jorge Furtado também fez lá no cinema. Sim, ele é escritor e também roteirista, ou seja, ele se baseou no próprio conto para gerar um filme. Ou talvez tenha sido o contrário, na verdade não tem nenhum texto de apoio aqui que esclareça isso. De qualquer forma, então vou deixar para janeiro que vem a análise de Meu Tio Matou um Cara, o conto, porque eu quero analisar junto com o filme, eu vou rever o filme. É um filme que eu gosto bastante do Jorge Furtado. Não o considero o melhor, mas eu acho bastante interessante. Tem lá o seu charme também. E eu quero ver se o conto já traz tudo aquilo que está lá embutido no longa-metragem. Enfim, então nas próximas segundas, quartas e sextas-feiras veremos os outros contos aqui presentes. Este daqui e os outros 7. Bom, vamos então para a Planta Baixa, a história ali do casalzinho João e Clarinha. Temos uma situação naquela coisa que eu comentei na abertura do vídeo, né? O planejamento da sua vida com o seu par perfeito, isso vai dar certo? Bom, claro que não, né? Porque a gente tem que considerar que o Jorge Furtado, ele tem uma pegada bastante interessante de narrar as suas histórias. Ele tem uma mistura que parece um pouco cômica ou tragicômica, talvez seja mais preciso, né? Com uma profunda realidade ali misturada, né? Ou ali em paralelo. Sempre você acha que ele está tirando um sarro da vida, eu acho, né? Ele é um bom analista das situações, ele gosta de ver o cotidiano e ver no que isso pode dar, né? Se tudo pode ser bem interpretado. Sempre tem isso. Os filmes dele, principalmente, têm essa pegada, né? O que a gente vê talvez não seja a verdade do que é. E no caso aqui, quando a gente começa com um casalzinho que tem tudo para ser feliz, é óbvio que a partir do parágrafo seguinte a coisa vai começar a desandar. E de fato, o que a gente percebe é que tudo está baseado, por exemplo, na relação do casal, no que é aquela casa, aquele apartamento, na verdade. Tanto que depois, no parágrafo seguinte, você já percebe que ali está presente também uma terceira pessoa, que é a... esqueci o nome dela. Cadê o nome dela? Deocleciana, que você percebe que é a empregada que trabalha das 9 às 5, mas ela é colocada aqui dentro da história quando se faz um apanhado do que se pode fazer ali dentro da casa. Porque você compra um apartamento novo, depois você quer mudar, você coloca decoração, você tira uma parede de lugar, põe mais para cá, mais para lá, amplia o ambiente ou até diminui, né? Divide o ambiente em 2 partes. E a Deocleciana aparece aqui nessa história justamente como se ela também fosse um objeto ou uma parede ali dentro daquela casa, daquele apartamento. Ou seja, é interessante como o escritor coloca este personagem paralelo
como um bom comentário, até social, por que não? Sim, o Jorge Furtado tem lá suas críticas sociais, aqui e acolá, nas suas obras. É interessante, dá um certo molho aqui também ao caos da vez. Mas sim, o foco principal é o casal, que logo também depois já começa a brigar, tem os seus desentendimentos, aparece um filho, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que a gente percebe que a empregada Diocleciana também fica grávida. Ou seja, a todo momento, Jorge Furtado está comentando que aquele objeto a mais, aquela parede a mais, vulgarmente chamada de Diocleciana, também tem sua própria vida e está ali correndo em paralelo. Basicamente a gente pode considerar que ela é uma mãe solteira, né? Porque não é citado que ela ficou com o marido, ela continua ali a trabalhar na casa, né? Não mora na casa, né? Porque também é citado que existe um quartinho de empregada ali dentro do apartamento, mas a Diocleciana não mora por ali. Mas enfim, a história passa bastante tempo sendo narrada, a gente nem percebe, as pessoas já estão mais velhas e todos os perrengues dos casais vão acontecendo. Ou seja, no fundo você pode até dizer, caramba, não acontece nada aqui nessa história, né? Mas o que vale de fato, o que dá o sabor ao texto, é justamente a forma narrativa do Jorge Furtado. Principalmente quando ele faz a mistura da situação rotineira que a gente possa considerar do casalzinho, com aquela participação daquele personagem secundário, a Diocleciana, que ele força, não força a barra, mas ele faz um tonzinho, marca a presença dela de uma forma que sim, ele talvez queira mais discutir a respeito da empregada do que dos patrões. É um texto interessante nesse ponto. Mas se você não percebe isso, você pode sim considerar este conto um texto, tá contando uma historinha boba, não tem nada demais. Não, dá para fazer uma certa reflexão no texto, conceitos, né, de expectativa, de vida, de felicidade para quem é casado e para quem não é. Como a família vai se constituindo a partir desses dois pontos diferentes. Será que o texto está até perguntando para a gente, né? Quem pode ser mais feliz, né? A rotina ali do casalzinho João e Clarinha ou a Diocleciana, que é uma mãe solteira? A gente pode refletir a respeito disso também. E logo depois, claro, até numa certa situação óbvia, chega o final aqui dessa narrativa, que eu vou avisar para vocês, que eu vou dizer exatamente como é que termina o texto, e se você não quiser saber, porque está acompanhando junto comigo ainda a leitura do livro, bom, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde eu vou atribuir uma certa nota a esta narrativa, porque agora eu vou dizer sim como acaba esse texto aqui super rapidinho. No final das contas, claro, né, naquelas brigas de casais super típicas, a rotina, o dia a dia, uma mesmice que acontece aos milhares por aí, né, o fim de um casamento. Basicamente, né, o João trabalha demais, ele quase não volta para casa. Haviam combinado que ele sempre almoçaria, né, todos os dias. Provavelmente ele trabalha perto, né, trabalhava perto, mas com o tempo ele foi se distanciando e ela foi sentindo falta. Ela que eu digo, claro, Clarinha, falta do marido, né? Quase ela se sentia uma não casada. Deu que um dia ele foi embora, demorou para voltar e quando enfim voltou, meio foi só para dizer que tudo acabou. De fato, ele foi embora, Clarinha ficou ali com o apartamento. E claro, com um novo marido, o Silveira, que apareceu no finalzinho da história, né? Mas de fato é isso, não tem nada demais. E Diocleciana, bom, ela passou até a estudar, ela foi se aprimorar, talvez querendo fugir da sua condição de empregada doméstica, né? Mas a filha dela, que agora me fugiu o nome, qual que é o nome da filha, é importante dizer, né? Cadê? Tá aqui do outro lado. Não, na verdade nem falo o nome da filha da Diocleciana, mas acabei encontrando aqui outro detalhe, né? Depois que Clarinha casou com o Silveira, eles quiseram morar em outro lugar, com um outro apartamento também comprado na planta baixa. Pois é. Tudo começou novamente, o ciclo se repete. E por fim, né, o apartamento aqui da história é posto à venda e aparece um outro casal que começa a falar basicamente as mesmas coisas que o casal protagonista aqui da história já falava lá no primeiro parágrafo. Sim, a completa repetição de um ciclo. Ou seja, é uma história que, de novo, como eu já havia comentado, muitos podem passar por ela e dizer nada aconteceu, não tem nada de interessante. Mas, se você já curte o estilo narrativo do escritor, já percebe que ele está no seu básico, ou seja, ele não está inventando roda e, na verdade, está oferecendo o que todo mundo está acostumado já.
Ou seja, se você já o conhece, vai gostar do texto. Se não, talvez você precise ainda conhecer. Lembrando que também, como esse é o segundo conto do livro, pode ser que quando você já tenha lido Meu Tio Matou um Cara, aí, que é um texto mais alongado, você já sacou tudo que ele pode oferecer. E quando você chega no texto mais curtinho, mais resumido, mais condensado, você não precisa de explicações, você já saca. Aqui ele está sendo até mais Jorge Furtado do que ele estava no texto mais alongado anterior. Ou seja, é coisa de freguês mesmo, né? O cliente vai dizer se o texto é bom ou não. Para cada leitor, uma nova sentença a respeito deste conto. Na minha opinião, eu achei ele interessante. Mas, claro, sei que não é uma grande de uma maravilha. Tem as suas sacadinhas ao estilo do escritor. E tudo bem, tá de bom tamanho. Eu gostei do que li, mas se alguém disser que é fraquinho o texto, eu não vou discordar, com certeza. Portanto, para Planta Baixa, escrito por Jorge Furtado, eu atribuo 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho e é o suficiente. Bom, na próxima quarta-feira nós vamos para outra história também curtinha, mas também um pouquinho mais... tem mais páginas, tem o dobro de páginas. Dobro de páginas. E chama-se Lata. O que é isso? Não vou dizer agora. Vamos esperar o vídeo da próxima quarta-feira. Mas, enquanto ele não aparece, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz a respeito de outros contos aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2022. E tchau!